Depois de quase 1 ano e meio de hiato, a segunda temporada do É um Processo vem com uma parceria incrível com o Luiz Nuin, que é o proprietário e a cabeça por trás da página Gaudí The Whippet. Vocês devem ter visto por aí na internet já, dono. Ele escreve os textos mais bonitos que o pessoal já leu na internet. É uma página que acumula 43 mil seguidores e que tem uma grande proporção dentro do Instagram. E hoje ele mesmo vai dar as caras aqui, iniciando essa nova temporada do podcast É um Processo, onde nós vamos falar de diversos assuntos relacionados à causa animal. Mas antes disso, quem é o Luiz? O Luiz, ele é formado em administração de empresas com carreira no mercado de capitais. Ele descobriu a verdadeira vocação fora dos gráficos e planilhas, adotar cachorros que ninguém mais quis. Hoje, ele divide os dias entre números e narizes gelados, especialmente os de cães idosos ou em fase terminal, que chegaram para ensinar a ele sobre o tempo, o afeto e o que realmente importa. E este capítulo é uma homenagem a todos eles. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigada por aceitar participar dessa segunda temporada. E bora aí falar um pouquinho de você antes da gente entrar no nosso assunto. Acho que você já falou. Já falou até mais do que deveria. Me colocou aí adjetivos que eu particularmente não os mereço. Você sempre acha que você não merece nada, né? Eu sempre penso a mesma coisa. Eu sou 1 sobre 8 bilhões, né? Que é o número de pessoas que existe no mundo hoje. Ou seja, a minha proporção perto do resto é insignificante em qualquer métrica. Se eu usar divisão, se eu usar estatística, se eu usar qualquer coisa, eu vou ser absolutamente insignificante. E eu normalmente me recolho à minha insignificância. Tá, Dos mas textos, do perfil, tudo aleatório. Eu gosto de escrever, vou lá, escrevo um texto, a turma gosta. Nunca pus a cara no perfil, por quê? Porque eu não tenho anseio a ser nada, nem dar cupom, nem vender coisa, nem isso, nem aquilo. Então, foi orgânico. Eu fui fazendo as coisas porque eu faço isso como hobby, porque eu gosto dos bichos. Ponto. E aí a coisa deu uma andada. Mas mesmo assim, continuo não sendo ninguém e absolutamente insignificante perante o todo. eu acho que o mais legal assim do seu perfil e que todo mundo que acompanha talvez tenha o mesmo pensamento, porque eu percebo muito isso nos comentários assim dos posts que você faz, é que talvez o não dar uma cara ao perfil seja algo que faz as pessoas quererem acompanhar ainda mais, porque meio que é uma voz de todos, assim, ao mesmo tempo, né? Não tem uma personificação, então pode ser o pensamento de muitas pessoas que querem falar sobre alguma coisa, né? Eu não tenho, eu já tive N situações aqui em casa que, tive que acordar de madrugada, já passei meses dormindo no sofá por conta de um cachorro ou outro, já tive muito problema por conta do perfil das adoções, né? E aí eu nunca parei, por exemplo, pego o celular, coloco lá num cantinho e vou me filmar alimentando animal. Não é do meu perfil isso. Eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer, mas não registrava aquele momento, até porque eu não quero roubar o lugar deles de herói. Eu não passei por 1.000 avos do que ele. Não sei nem se 1.000, se 1.000 já a gente fala avos ainda, mas tudo bem. Eu também não sei. Eu não passei, nada, não passei 0,5% do que, sei lá, do que cada um daqui, fora os 2 primeiros que a gente comprou, né, o Gaudí e o Batló, o resto, assim, se eu passasse por 1% do que cada um passou, provavelmente eu não estaria aqui. Então, quem de fato tem que ser protagonista em qualquer narrativa que eu construa, são eles e não eu. Eu sou o meio, eles são o fim. Então, eu nunca pus a cara, não gosto, eu não quero atrair para mim nenhuma atenção. Né? Para mim, eu digo o seguinte: eu acho que o perfil hoje é quase que um serviço público, né? Eu não apareço,
eu não sou comercial, eu não tenho lá parcerias aqui, não sei o que lá, não faço nada disso. Aí eu faço coisas que eu acho que vão ajudar as pessoas a pararem e conseguirem fazer algumas reflexões que vão levá-las a adotar alguns animais, especialmente animais que são mais velhos. Então é isso o que eu tento construir dentro do perfil. Eu não tenho minha conta própria, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter. O meu LinkedIn é uma lástima, porque eu acho aquilo tétrico, né? Todo mundo é CEO, CFO. Aí você fala, É uma rede social que todo mundo é feliz sendo empregado de alguém também, né? Não, e é todo mundo chefe. Aí você vai ver, pô, mas só tem cacique aqui, não tem nenhum índio. E aí você vê algumas coisas ali, você fala, gente, esse cara aqui, se caísse de 4, nenhum guindaste levantava. Ele é CEO, CMO, CFO, todos os Cs possíveis e imagináveis. Todo mundo é muito foda no LinkedIn. Eu vi rede social insuportável. Um dos vídeos que eu fiz que fez bastante sucesso, que foi no do Barbosa, que deu, sei lá, 800, 900 mil visualizações, coisa do tipo, foi pro LinkedIn, né? Me mandaram um dia o link, o vídeo do Barbosa tá no LinkedIn. Alguém pôs no LinkedIn o vídeo do Barbosa para falar de perseverança e de... Gente, é uma coisa... o seu olhar de estudo. Concordo com ele. Pessoal, e é curioso que num mundo, né, que hoje em dia a gente está falando tanto sobre ego, sobre aparecer e sobre querer ser o mais, é muito interessante ver um perfil como o seu, que, na verdade, ninguém quer aparecer, esse perfil ele só quer dar voz, né, a assuntos que são muito importantes e pertinentes no dia de hoje, e não só pela qualidade da escrita, pela maneira como você conduz as coisas, mas eu acho que é aquele ponto assim de equilíbrio em um momento de tanta vaidade, a gente parar e prestar atenção numa coisa que não quer aparecer, só quer ensinar. E isso é muito importante, porque a gente quase não tem mais esse tipo de comportamento, né, nos dias de hoje, né? Então, é muito legal ver o crescimento e a proporção de um perfil que vai na contramão do que a modernidade hoje meio que pede, né? Eu tô efetivamente, assim, se isso for, digamos, não vou chamar de conceito, né, mas é uma tendência, né, o que você está dizendo as pessoas querem, né, de novo, eu volto lá na minha fala inicial. O pessoal inicial. Tá animado aí, hein? Pois é, eu até deixei mudo aqui o microfone, é que o Magu, coitado, o Magu é um que a gente trouxe lá do Rio Grande do Sul, né, ele veio de lá. Ele tem dificuldade de andar, então ele fica a maior parte do tempo num tapete grande que a gente tem aqui na sala. E ele é o chefe do tapete, né? Então, assim, se alguém passa por ele, ele vai lá latir, tal, mas ele não tem, talvez, tanta facilidade para andar, e é isso, né? Mas agora já sossegou. Não sossegou. Tá vendo? O café é um cachorro. Então, assim, eu tô indo de fato na contramão, né? Porque enquanto a gente. Né, a plataforma faz com que isso aconteça, né? Então a plataforma ela valoriza, entre aspas, as pessoas ficam falando do algoritmo. O algoritmo nada mais é do que um reflexo do comportamento das pessoas. Sim. Se você comenta ou encaminha ou não sei o que lá uma desgraça, o computador ele não sabe que é uma desgraça. Ele vai simplesmente falar, opa, isso aqui tá dando coisa, então vamos soltar para mais pessoas. Aí a pessoa fica, meu conteúdo não entrega, não está entregando. Não é que não está entregando, é que as pessoas não se interessaram por ele, ponto. Tão simples quanto isso. Não tem... Tive uma publicação do Zé, né, das crônicas que eu comecei a escrever, por hobby também, deu, sei lá, 800, 900 mil visualizações, deu 100 mil curtidas. Eu nunca tinha tido uma publicação de feed que tinha dado 100 mil curtidas. Aí eu fiz várias outras. Isso é raríssimo, hein? Não, isso é raro, porque, assim, as crônicas, eu fiz acho que umas 10, né? Eu vou fazer de todo mundo, mas eu parei porque eu vi que eu estava fazendo com muita frequência, e eu acho que isso, né, aí entra um pouco de estratégia também para conseguir fazer com que as pessoas vejam mais as coisas, né? Tipo, dar um espaço de tempo maior para que não se cansem, né?
E eu consigo uma coisa que acho meio difícil hoje em dia, que é as pessoas pararem de lerem, né? Ler um negócio assim. Assim, se você for pegar qualquer estatística de venda de livros e tudo mais, é ano contra ano, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. A gente, né, saiu até o índice de esses que medem alfabetização e número de analfabetos e tudo mais. O Brasil, assim, é ladeira abaixo, porque todo ano o índice acaba piorando contra o ano anterior, né? Então isso significa que as pessoas estão lendo menos, quando elas lêem, elas não entendem o que elas estão lendo de fato, leem muita manchete, e aí você tem a imprensa também direcionando para onde ela quer que a pessoa entenda aquela manchete. E no perfil eu consigo um negócio engraçado, que as pessoas param e leem. Tá vendo? Tá fazendo a diferença aí. Eu não apareço e as pessoas querem sempre o herói por trás. Eu escrevo e as pessoas estão acostumadas a lerem manchete. Um monte de vira-lata velho, as pessoas querem olhar. Eu tenho galgos, né? Eu tenho Whippet, eu tenho 2 Greyhounds e eu tenho um galgo italiano, a Chica, né? Que são esteticamente cachorros bonitos. Vamos lá, eu acho todos os cachorros lindos, mas olhando esteticamente, Sim. só por esse ângulo, os galgos são cachorros bonitos, eles são esguios, eles são magros, eles são altos, eles são... Gente, eles chamam a atenção pela aerodinâmica deles. Exato, né? exato. Ele fala, nossa, que interessante. É um cachorro super rápido, ele 60, 70 por hora, a visão dele é 270 graus, ele caça mais pela visão do que pelo faro. Então, assim, os galgos, eles têm não são diferentes, não é que eles são melhores ou piores, eles são diferentes da média dos animais, né? Então eles como você disse, eles chamam a atenção pela forma. E normalmente as pessoas, né, tem um perfil que chama Tica de Ig, se não me engano, tem roupa na Zara, fez coleção de roupa na Zara, o cara fica enfiando roupa na cachorra, lá no Canadá, se não me engano, o perfil do cara. Aqui, quem mais faz sucesso é o Zé, que é o vira-lata, o Barbosa, que é o vira-lata. A Dotinha, que é uma vira-lata de 18 anos, ninguém pede, eu quero ver os galgos. Não, foda-se os galgos. Eu ia falar que eles nem aparecem, né? Eles quase não aparecem. Quem aparece mais, acho que é Cleo. É Cleo, eu chamo de Creu, mas é Cleo. A Cleo, assim, a Cleo é um retrato da falência total e absoluta que a causa, né? Eu não gosto nem de chamar de causa, mas que o mundo, principalmente de cães e gatos, eu conheço mais de cachorro do que de gato, mas acho que o paralelo é válido para os dois lados. A Cleo é um retrato dessa falência completa e restrita de qualquer esfera, seja sociedade ou seja esfera pública, no manejo com animais. Eu gosto de mostrá-la porque ela carrega uma história bem difícil também, né? Ela era usada em corrida e assim, mas mesmo assim, mesmo olhando a Creu, que tem, né, um perfil de luta, digamos, né? Para ela tanto faz, ela não tá lutando, ela quer sair aqui, comer cocô e tá tudo certo, deixa ela em paz lá, né? Ela é as 3 patas dela. Mas olhando do ponto de vista de o que as pessoas escolhem, normalmente as raças chamam mais atenção e os vira-latas menos. Aqui, quase que organicamente, eu fiz o contrário. Os vira-latas chamam mais atenção e fazem mais sucesso em termos de métrica do que qualquer galgo que eu tenho. Então, assim, é uma coisa engraçada. Eu realmente fui contra a maré aí nesse aspecto. E uma das coisas assim que me fez pensar nessa segunda temporada e até convidar você para participar dessa segunda temporada é que, trabalhando, né, com treinamento e reabilitação, tanto de cachorro quanto de gato, eu vejo o quanto ainda é carente de educação sobre qual que é a realidade dos animais no Brasil, né? Que é onde a gente vive. Então, muitas das vezes eu percebo que dentro das casas onde eu trabalho e as pessoas com quem eu convivo, eu percebo que as pessoas elas não sabem exatamente como as coisas funcionam, né? Porque é uma coisa que é uma realidade, mas é uma realidade um pouco distante.
E aí, quando às vezes surge algum tipo de problema, né? Alguma coisa, às vezes um animal abandonado, algum caso de maus tratos, etc., as pessoas elas acham muito que pode haver uma terceirização disso. Deveria, até deveria, né? Mas eu percebo que as pessoas elas não entendem muito bem como funciona essa máquina, se é assim que a gente pode chamar, né? E aí eu te convidei justamente, primeiro, por causa do seu histórico, né? Sobre as adoções que você faz, o que é que você proporciona para esses animais, e também porque eu acredito que você é uma pessoa muito consciente, e talvez isso seja uma tristeza, né? Porque ser consciente sobre isso no país que a gente vive é muito triste, porque a gente não consegue fazer muita coisa. Então, no intuito de tentar educar ainda mais as pessoas, eu resolvi fazer essa segunda temporada para que a gente possa ensinar as pessoas que não existe o cadê as ONGs, né? Para fazer entrar um pouco mais nesse assunto, né? E só para a gente tipo começar a nossa conversa, eu fiz uma rapidíssima pesquisa no Google que em 2022 a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela disse que existem cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Aí a gente já começa com um problema gigante, tá? Tá, Esse dado não existe. Esse dado não existe. Sim, mas tipo assim, eu tô falando para a gente contextualizar então, e fazer as pessoas entenderem por que isso não existe. Assim, assim, essa a intenção. Então, você vai tipo assim, pesquisar assim, o número de animais de rua no Brasil. Você vai sempre achar a mesma referência, mas a referência inicial de toda essa cadeia de informações que foram ao longo dos anos, você pode perceber, o número nunca muda. É sempre 30, nunca muda 30. porque não existe Não o existe. censo, né? Não existe a pesquisa. Não existe. E assim, se a gente parar, por que eu fiz essa pesquisa rápida aqui? Porque se a gente parar para pensar que, de acordo com a OMS, em 2022 ou qualquer outro ano que você quiser botar aí, são 30 milhões de animais abandonados no Brasil, mesmo sem ter um censo específico, já é um número absurdo. Ah, não, sim. Ele é absurdo em qualquer então, escala que a gente colocar. Se isso realmente fosse feito, o quanto mais apareceria muito mais do que 30 milhões. Porque eu percebo que às vezes as pessoas elas têm um pouco de dificuldade quando elas não conseguem tornar alguma coisa palpável. Codificar. Sabe? Tipo assim, quando eu falo, né? Ai, nossa, tem milhares, falando aqui de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é uma cidade que tem aí uma quantidade de animais errantes absurda. Não existe um censo também, nunca foi de interesse do poder público fazer isso. E quando eu falo isso, as pessoas viram para mim e falam assim: ah, mas eu mal vejo. Aí, quando você pega um dado, mesmo que seja que não seja realmente a verdade e que não tenha sido feito, a hora que você fala 30 milhões, a pessoa fala, porra, tem um problema aí. É que o não vejo da pessoa, aí a gente pode criar uma temporada inteira para falar de viés, né? É o viés da ponta do nariz. O que eu não vejo. Sim. Como se aquele fosse aquilo ali não é nem uma amostra, né? Porque ela faz um percurso X da casa para o trabalho, mas eu não vejo, tá? Então se você não vê, não existe. Às vezes mora numa zona sul e não perto de aqui perto da minha casa, do lado da minha casa não tem. Mas se eu andar 1 quilômetro para dentro, eu vou ver milhares, né? Milhares de cachorros que tem uma área de favela aqui perto. E aí você vai ver as pessoas andando com os cheetos, com não sei quem, com não sei o que lá, e do lado, literalmente, 20, 30 cachorros na rua ali, se virando. E a pessoa com os cheetos passeando no espaço ali. Entendeu? Mas assim... O que eu queria saber de você, tipo assim, acho que talvez a primeira coisa
Se você pudesse, eu já sei a sua resposta, mas eu estou fazendo para poder contextualizar. Se você pudesse mudar alguma coisa no que diz respeito à condução do trato com animais errantes no Brasil, o que você mudaria? Do poder público, né? Quando eu falo sobre isso, a gente está falando de poder público. Eu acho que eu vejo duas únicas saídas, e elas são utópicas, claro, isso dificilmente vai acontecer, ainda mais no contexto de país. A gente está falando de um pequeno pedaço do país, né? Se a gente extrapolar isso para o resto do país, aí a gente vai ver que, de fato, o nosso problema aqui que a gente está tratando, ele não vai ser resolvido em nenhuma instância. Ah, mas isso é muito pessimismo, está melhorando porque a causa está ganhando visibilidade. Não, gente, a causa não está ganhando visibilidade, a causa está sendo usada para dar visibilidade para algumas pessoas. Eu costumo dizer que eu vejo duas saídas. Adoção, de fato, essa é uma primeira saída, junto de castração, ponto. Não existe outra alternativa a não ser castrar esses animais. Por quê? Porque se você não castra o animal, isso se torna uma progressão geométrica, né? São duas as progressões aritméticas, né? As progressões na matemática. Progressão aritmética, então a diferença entre 2 e 4 é 2, você mantém a diferença, 2, 4, 6, 8. A progressão geométrica, ela é na razão, então se eu tenho a razão 2 entre os dois primeiros elementos, eu vou manter essa razão até o final. Então é 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nascimento de animais é basicamente uma progressão geométrica, né? Por quê? Porque dois animais, eu fiz cálculo, né, com premissa, o animal vai ter tantos filhotes a cada ninhada, vai ter tantas ninhadas por ano. É assim, um casal de animais, ele pode gerar em 10, 20 anos, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 animais. É um negócio assim, absolutamente Isso a gente falando de cachorro, né? Se a gente for jogar isso para gato, é muito mais. Eu não conheço, surreal. mas o gato, você tem as colônias de gato. Aí você dá um nome, né? O Brasil é muito bom nisso. Ele dá nomes bonitos para problemas complexos e a turma acha que os problemas foram resolvidos. Não, tem uma colônia de gatos aqui no meu bairro. Uma colônia de gato nada mais é do que gato de rua que achou um espacinho ali deles, eles ficam ali na boa e tá tudo certo. É isso. E sabe o que é pior? Mas você dá o nome de colônia, aí você fala, não, parece que tá num paraíso, com vários negócios pro gato pular, assim, não sei o que, entendeu? Não é uma colônia, é meio do mato, é onde ele se esconde ali. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, tipo assim, de gato, cachorro, só rapidamente, quando a gente fala sobre cães de rua, é muito mais fácil a aproximação deles dos seres humanos do que gato. O gato que ele nasce na rua e ele vive na rua, ele é um gato feral. É um gato que não aceita aproximação, que não aceita domesticação, que não aceita captura. Tanto que muitas vezes é preciso o uso de medicação, gatoeira, rede, uma série de coisas. A turma com as gatoeiras, aí faz campana, né? Aí a hora que o gato entra, solta a gatoeira, fecha a gatoeira, ele fica louco dentro da grade. Então, tipo assim, é muito preocupante a gente ter um pouco, né, de consciência em relação a esse aspecto do nosso país, aqui do nosso estado, né? Você mora em São Paulo, eu moro em Ribeirão Preto, porque esses animais, por mais que a gente venha trabalhando, falando sobre adoção, sobre castração e etc., isso não é uma voz igual, não é uma... Como que fala? Não universal, não existe um conceito não universal. É algo universal, porque a gente tem uma cultura onde vidas ainda são compradas, né? Isso é uma cultura muito forte aqui no Brasil. A gente tem uma cultura de que todo animal que é vira-lata, independente disso de ser gato ou de ser cachorro, lá, falando, é a Cleo, né? É a Creu. Lá, falando da bonita quis aparecer. Tem esse conceito, né, de que o vira-lata é um animal doente, é um animal feio, é um animal maltratado.
E isso, querendo ou não, acaba diminuindo um pouco essa questão da adoção, que, né, para adotar, todo mundo tem espaço para adotar aquele cachorrinho de raça que foi abandonado e tem uma história triste, mas ninguém tem o espaço para adotar um vira-lata que também tem uma história triste. Então, é muito triste a gente ver que ainda não há uma linguagem universal, porque eu acredito que sem uma linguagem universal, a gente não consegue mudar uma cultura. E a gente não conseguindo mudar uma cultura, a gente não consegue combater os problemas específicos do poder público para olhar para esses animais, entende? Como se tudo fosse uma engrenagem, né? Se uma coisa não funciona aqui, a outra não vai funcionar ali. Não, mas é uma engrenagem, né? Mas é que aí você tá tocando em vários pontos, que aí você vai ter que fazer a terceira temporada, né? Que a gente... Fazer a terceira, quarta, quinta, décima. Porque você tá falando, por exemplo, você falou muito de conhecimento e informação, né? Porque o vira-lata é isso, o vira-lata é aquilo, o vira-lata, né? Eu já tive situações que a pessoa nitidamente tira o cão de raça dela perto de mim quando eu tô com um dos meus vira-latas andando. Já vi isso, né? E eu tô, de novo, em São Paulo, em bairros de classe média alta, que em tese o conhecimento fluiu muito melhor do que em outras regiões. E aí eu conecto com o ponto de que quando surgiu a internet, nossa, o conhecimento vai se difundir. Na verdade, a gente vive hoje um mundo de pós-verdade, né? Você não existe mais, as coisas não são mais, não existe mais verdade de fato. Você tem as suas crenças, você vai na internet e você acha um grupo que tem as mesmas crenças que você, pronto, você está validado. Aquilo para você foi o... e pode ser a coisa mais maluca do mundo, pode ser o cara terraplanista, pode ser um monte de coisa, você entendeu? Sim. E no mundo animal tem isso. A gente estava falando aqui, antes de, né, na hora que a gente estava testando, a alimentação natural, você está matando o seu cachorro dando ração. São as verdades absolutas que elas pregam terrorismo porque pregam engajamento, porque engajamento vem do terror, e as pessoas gostam desse tipo de coisa. E aí você conecta com os políticos que percebem esse afã, digamos, das pessoas de... E aí o cara vai lá, resgata, faz não sei o quê, mas ele não trata a causa, a raiz do problema, que é a proliferação indiscriminada desses animais. Ele resgata, mas ele resgata, grava vídeo, mas ele não faz o trabalho dele, né? Que não. Nem seria resgatar. O trabalho dele seria lá no poder legislativo, criando meios para que isso acabe, né? Exato. É que aí a gente tem duas formas de analisar. Primeiro, o Brasil não é um país que gosta de acabar com problemas, porque manter o problema constante é melhor para quem está sempre na posição de herói e de que vai resolver. Ele nunca resolve e ele se mantém necessário ao longo do tempo, né? E outra coisa, alguns problemas para serem resolvidos, eles são como saneamento básico. Eu sempre faço o mesmo paralelo. Saneamento básico. O Brasil é um país que metade da população hoje não tem coleta de esgoto, tá? Então, se você for aqui para o Sudeste, principalmente, São Paulo especificamente, é quase que universal, né? 80%, 90% da população tem. Se você vai subindo em direção a norte e nordeste, tem estados lá que 10% da população tem saneamento básico na coleta de esgoto. Saneamento básico é uma obra que fica embaixo da terra, né? Como é que você inaugura uma obra embaixo da terra? Você não inaugura. Você vai causar transtorno para as pessoas que moram, porque vai ter que quebrar, mas a tubulação vai ficar embaixo da terra. E aí você não vai ter alguma coisa para você ir lá e cortar a cordinha, olha assim, eu que fiz essa escola, eu que fiz isso, eu que fiz isso, eu que fiz isso. E aí você junta, por isso que é uma engrenagem. Na verdade, é uma engrenagem do mal, né? Castração, você vai diminuir ao longo dos anos o problema, e aí você não consegue chegar na TV com um cachorro castrado, porque é igual um cachorro não castrado, basicamente. Se for fêmea, não vai ter diferença nenhuma. Se for macho, você não vai ver só as duas bolinhas dele ali. E aí você junta com a necessidade das pessoas de acreditarem subir um joinha. Acho que é alguma configuração aqui do monitor. Você vai ver a necessidade das pessoas de buscar o herói, né? Então é muito da jornada, os políticos entregam hoje muito da jornada do herói, o bem contra o mal, né? Aquela história de que sempre tem um vencedor.
E na necessidade de notícias e eventos a cada 5 minutos, que é basicamente o tempo que dura um caso, né? Os tais 15 minutos de fama, eles precisam girar isso, né? Então, assim, eles escolhem os casos, o caso que vai dar mais repercussão, e aí fica 5 meses tratando o negócio, quando, na verdade, é um caso normalmente irrelevante para o todo. Para aquele animal, para aquela situação, talvez seja super relevante. Mas, como você bem disse, o papel dele não é fazer por um animal, é fazer pelo todo, fazer mais por mais animais, porque ele tem a caneta e o nosso dinheiro na mão. Porque basicamente. Porque senão não existiria um motivo dele estar ali, né? Porque a não. pessoa, na minha concepção, pelo menos, a pessoa, quando ela se candidata a um cargo público, ela deveria querer e trabalhar por todos. Por todos. Não unicamente por um. Aí, a partir do momento que esse pessoal que adora, né, uma câmera e tudo mais, faz um resgate midiático, ele está fazendo por aquele, ele não está fazendo por todos. Exato, e lá no legislativo, que ele deveria fazer por todos, o que ele está fazendo? Basicamente, as redes sociais, elas... assim, eu nunca acreditei que o mundo tivesse sido um grande, né, céu azul de brigadeiro. As pessoas, eu vejo muita gente falar, para onde a gente está indo? O mundo sempre foi super caótico. Eu gosto muito de história e leio muito de história. O mundo teve dentro de cada época, claro, contexto, né, super importante. Os problemas, é que a gente olha problema lá de trás e fala, nossa, como que os caras faziam aquilo? Dentro daquele contexto, digamos que era normal, né? Assim, tipo, Inquisição, puta loucura, né? Mas na época era o cara que mandava e não sei o quê. Fazia um certo sentido, né? Não justifica, mas explica. Mas assim, hoje olhando na evolução que a gente teve, você acha essas coisas um absurdo e elas de fato são em qualquer tempo. Mas o ponto não é falar disso ou daquilo, o ponto é olhar, né, na história de fato, o mundo sempre foi muito mais caótico do que a gente gostaria de imaginar que ele é de fato, né? Economicamente falando, talvez depois do final da queda do Muro de Berlim, né, final da Guerra Fria, tal, o mundo viveu aí um período de 30 anos, 40 anos de welfare state, né, as pessoas cooperativas e E aí agora a gente está vendo tudo isso ruir, né, com tarifaço, com esse monte de coisa que tem acontecido. Essa é a natureza do mundo, não o welfare state que todo mundo coopera. É cada um por si, Deus por todos, cara. Eu vou subir a taxa aqui porque eu preciso ver a minha população aqui e foda-se você aí. E vamos nessa. É assim, ele é muito mais combativo do que cooperativo. Só que a gente faz os recortes de tempo que nos interessa, igual você falou, né? Mas eu não vejo o cachorro na rua. A pessoa faz um recorte que é irrelevante no todo. Mas ela parte desta premissa para dizer que não existe problema ou para minimizar o problema, porque ela não vê cachorro na rua que ela passa, sendo que as ruas que ela passa deve ser 0,0%, 0,2% de total de ruas que existem no país, você entendeu? Assim, não tem solução, de fato, a gente está secando o gelo, eu na minha função de adotante, digamos, né, eu mudei a vida de 22 animais. Fora os que eu comprei, a gente adotou acho que 21 ou 22. Eu nunca lembro porque o ritmo é constante aí de chegadas e infelizmente de partidas, né? No passado eu perdi 6 animais, esse ano, por sorte, até agora, não perdi nenhum animal. Mas o meu pequeno mundo é esse, é o que eu posso fazer. Eu não posso acolher 200 mil e, cara, vou acolher o que dá. Você tem que fazer o que, em tese, está no seu controle. Como você falou, o cara lá no Congresso, na Lesp, né, que ninguém nem sabe onde fica a Lesp, se eu parar agora na rua aqui e falar, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Não sei. Você sabe onde fica o Parque do Ibirapuera? Sei. Nossa, é na frente, olha só. O cara nunca parou para pensar que a Lesp fica na frente do Parque do Ibirapuera. Ou seja, ele não tem ideia. Se ele não sabe onde fica e é um lugar central, digamos, imagina se eu perguntar para ele o que faz a Lesp.
Aí os caras deitam e enrolam. Por quê? Porque, cara, com mídia, E aí, assim, a tática desses caras é sempre a mesma, né? Ele coloca lá uma imagem no feed dele, bonita, cheia de coisa, tal. Comente aqui o que você acha disso. As Nossa, pessoas eu detesto essa aí, penalização. aí os caras ficam, nossa, que absurdo. Aí o cara gera, aí a gente volta no assunto da plataforma. A plataforma entende que é uma publicação, ele não sabe o que é. Opa, teve 3, 4, 5 mil comentários. Opa, vou colocar na lupinha de mais gente que procurei esse negócio. Pronto. O cara vira um... eu vejo muito publicação de política assim, somos contra os maus tratos aos animais, seja você a voz dele, nos ajude, né? E aí todo mundo fica... O cara não quer de fato resolver os problemas, a maioria deles, pelo menos, né? Eles querem a continuidade do problema. Se resolve o problema, deixa de existir a necessidade de ter o herói salvador da pátria, né? Exato, exatamente. E é curioso, tipo, quando você estava falando sobre a parte do algoritmo, eu acho engraçado, tipo, eu sou publicitária, né, de formação, então, teoricamente, eu sei como funciona tudo isso, só que o dia a dia engole a gente de uma certa maneira que você acaba meio que deixando de prestar atenção em certas coisas, né? E aí, a hora que você falou sobre a questão do algoritmo, né? Tipo, você vai ali, você comenta, você vê, você passa mais segundos em determinado vídeo e tal. E essa coisa que você estava falando agora no final, que eles falam, comente aqui o que você acha sobre isso. Eu acho isso absurdo de algumas formas, né? Primeiro, porque o cara tá ali e não tá fazendo o trabalho dele, porque o trabalho dele não é ficar postando em rede social e ficar, comente aqui o que você acha sobre isso, independente do que seja, né? Eu acho que já parte do princípio que talvez nós, como população, nem saibamos qual é o dever dessas pessoas que estão ali representando o povo, né? A segunda coisa que eu acho extremamente problemático é que a grande maioria desses posts que são compartilhados são posts de desgraça, né? São posts de animais abusados, espancados, sofrendo maus tratos e tal, não sei o quê. Então, de uma certa maneira, isso fomenta um ódio muito grande. Muito grande. Claro que eu não sou uma pessoa, paz e amor, vamos todos nos amar, mas eu não vejo um motivo dessa fomentação de ódio. Eu acho que isso poderia ser transformado numa coisa muito mais educativa e informativa do que o ódio em si. Só claro. Que o ódio, ele gera aquele buzz que o cara precisa para poder continuar sempre no topo, né? Então, tipo assim, é muito mais fácil você, é muito mais atrativo, digamos assim, você pegar um animal que tá ferrado, de uma situação absurda, e você ir lá e gerar indignação e cutucar as pessoas para se indignarem, do que você mostrar um caso que, sei lá, foi resolvido, ou de alguém que fez alguma coisa pelos animais. Então, isso, além de ter essa fomentação de ódio, ela tem também essa perpetuação da desgraça, né? Parece que o tempo todo as pessoas só querem ver isso, né? Animal ferrado, animal quebrado, animal espancado. Não que a gente não precise ver isso. É uma coisa que eu também acho importante a gente ter a noção da realidade, porque senão cai naquela história, não tem animal na rua, porque aqui na minha rua eu não vejo nenhum animal. Só que eu também acho muito problemático isso ficar o tempo todo aparecendo. Eu acho que isso não é uma maneira de conscientizar as pessoas. Não é. É uma maneira de deixar as pessoas sedentas por ódio, mas não uma maneira de educar. E aí acontece igual o caso lá de Foz do Iguaçu, né? Todo mundo foi omisso durante 5 anos com a veterinária que abriu... Você chegou a ver o caso de Foz do Iguaçu? E a do vizinho maluco? A mulher fez BO, tipo, a mulher tá anos sofrendo na mão do cara. 5 anos. E aí só quando a coisa, né, viralizou de fato, que alguém foi... Resolveram fazer alguma coisa. E aí, magicamente, o cara se mudou, porque, né, a família arrumou um jeito. Então, assim, é isso. Você fica lá, a coitada da mulher ficou 5 anos com problema,
Né? E tiveram cortava... animais dela que foram mortos, né? Ele no depoimento que foi mostrado na televisão, ele fala, teve animal que eu tive que dar fim com a minha própria mão. Ou seja, obviamente uma pessoa que, né, claramente tem algum problema convivendo em sociedade, psíquico. Né? Exato. Mas ela foi atrás, ela foi na polícia, ela foi no Ministério Público, ela foi aqui, ela foi ali, a mulher ficou 5 anos vivendo um puta do inferno. Aí o que aconteceu? Voltaram, aí, né, o Fantástico foi lá, fez a matéria, aí no dia seguinte tinha 200 mil pessoas na frente da casa do cara, com buzinaço e não sei o quê. Precisava de tudo isso? Não. Mas você não resolve os problemas, né? Eu acho que assim, a gente tem uma quantidade de problemas muito maior do que a gente tem capacidade de resolver, no país especificamente, né? Assim, a gente está vendo problemas pipocando aí em todos os cantos. Você tem menos atenção das pessoas no geral, né? Menos atenção que eu digo, menos interesse em se aprofundar no assunto. Aí você chega nessas tragédias, é o que você disse que precisa se manter, é isso, pronto, a gente fica numa superfície, a gente nunca sai dessa superfície, a gente sempre fica num nível mais alto, porque a gente vai ficar se retroalimentando dessas coisas, né? Qual que é a desgraça do dia? Nossa, essa daqui, olha só, aí começa todo mundo soltar, tal, né? Os casos que ficaram mais emblemáticos aí. Aí vai lá, alguém faz uma lei. Nossa, vamos fazer uma lei, não sei o quê, aí cria a lei. Aí tem a lei sanção, né? Que foi do animal lá que foi morto. A efetividade dessa lei é baixíssima, só que a gente esquece de medir a efetividade da lei. A gente acha que a lei foi suficiente para resolver o problema. Qual que é a próxima agora que a gente vai criar? Só que a lei não resolveu, porque ela não fiscaliza. A lei sanção tem problemas de formulação de fato, né? Por conta do tempo que foi proposto e foi aprovado, que vai em desacordo com o Código Criminal. Então, assim, tem uma série de problemas. Só que aí as pessoas, criou a lei, resolveu, não preciso mais me preocupar com aí isso. Aí você vê nos comentários sempre lei sanção, que fique preso. Só que a pessoa não vai acompanhar aquele caso, ela não vai ter paciência de olhar aquele caso. E a grande maioria dessas pessoas que cometem crimes, né, contra animais, elas não ficam presas. Elas não fica. Não existe a execução disso no final, entendeu? Não, é dificílimo. O Brasil ele tem o Código Penal super antigo. Eu não sou, graças a Deus, eu não sou advogado. Não conseguiria trabalhar com isso aqui no Brasil, mas nunca, né? Um país que na justiça você é quase que estimulado a mentir, né? Ou pelo menos a omitir a verdade, né? Eu já tive problema de justiça trabalhista, é isso, né? Eu tinha que... Não, você não vai falar nada disso. Mas como assim? Não foi o que aconteceu de fato? Não, isso aí você não fala. Mas o que eu falo? Fala que não foi nada disso. Mas eu tô mentindo. Tudo bem, é do jogo. Aí eu falo, gente, como é que alguma coisa vai dar certo quando eu sou estimulado a mentir? Mas tudo bem. Exato, então, e quando você fala sobre essa coisa de retroalimentar e de como as coisas são voláteis, né? Tipo, pela velocidade aí que a gente recebe informação, a gente até estava conversando sobre isso esses dias para trás. Eu, durante uns bons anos, eu fiz parte realmente e ativamente da causa animal em Ribeirão Preto, e nós tivemos, assim, resgatamos inúmeros animais vítimas, né, de maus tratos, enfim. E aí o processo era sempre o seguinte, né, tirar o animal desse local, dessa situação que ele estava vivendo, fazer o boletim de ocorrência, fazer a representação no Ministério Público para que tudo seguisse o curso que a lei determina, né? E quando eu participei, essa época que eu vivi dentro da causa animal, a gente ainda não tinha nem a lei sanção, né? O sanção nem era famoso, nem tinha sofrido tudo que ele sofreu, enfim. E aí, uma coisa que às vezes eu paro e fico pensando, né? Tipo, nossa, não é possível que talvez as pessoas não pensem que existe um processo todo a ser completo para que isso realmente seja resolvido naquele caso especificamente, que eu via, e hoje, acompanhando pela internet, eu vejo vamos supor, eu fiz um vídeo de um cachorrinho que fica lá amarrado dia e noite, sol, chuva e etc. Aí todo mundo se indigna.
Aí, beleza. Aí alguém vai lá resgatar. A partir do momento que esse animal é tirado de lá, precisa haver uma série de outros protocolos para que isso realmente chegue a um destino final. Só que assim que o animal ele é retirado daquele lugar, todo mundo esquece do resto. E essa era uma coisa que eu tinha muito problema dentro da causa animal, né? Que a hora que a gente retirava um animal de maus tratos, eu falava: vamos precisar fazer o boletim de ocorrência, vamos ter que fazer não sei o quê. Ah, não, mas a gente já tirou o animal dessa situação. Tá, mas a gente precisa informar o crime, representar esse crime no Ministério Público, entrar com um processo penal para que isso realmente vire dados, vire condenações, etc. Tanto que, da época que eu estive presente na causa animal, eu só vi um caso, e isso foram quase 10 anos, eu só vi um caso chegar aos finalmente, que inclusive 2 cachorros meus que não estão mais vivos vieram desse caso, que foi um caso de maus tratos absurdo que teve aqui em Ribeirão e que todo o processo foi feito, né? Retirada dos animais, acompanhamento, aí tem aquela parte lá que eu não sei se é fiel depositário, mas a ONG ficava responsável pelos animais e não podia fazer nada enquanto, isso. Não podia, tipo, doar enquanto não podia o processo... fazer nada. Uhum. E aí esse cidadão, ele foi, claro, não cumpriu pena, né? Não foi preso, mas ele precisou pagar uma multa ambiental e tal, não sei o que, não. Só que, assim, de 10 anos que eu vivi isso e que eu nem sei te dizer quantos casos eu vi nesses 10 anos, só teve um que foi feito o processo completo. Então, eu acho que me dá a impressão, é claro que a gente tem aí um poder público que não colabora com a gente em relação a isso, mas me dá a impressão que para as pessoas tira isso daqui da minha vista, eu estou incomodado em ver essa desgraça, então tira essa desgraça da minha vista. Tirou, não importa se você resolveu, puta que bom, alguma coisa foi feita. Você tem essa impressão também? Não, eu acho que as pessoas, assim, eu penso muito isso quando eu vejo alguém resgata, todo mundo quer que você, né, que os agentes não públicos, né, os privados, ONGs e protetores querem que as pessoas dos sofás delas querem que todos os animais sejam resgatados. Mas e aí, vai fazer o quê? Vai colocar onde? Aí vai entulhar no abrigo. Entulhou no abrigo, tirou da vista. Acabou o problema. Ah, mas o cachorro vai viver mais 10 anos. Ah, mas pelo menos ele está seguro. Vai lá no abrigo para você ver como ele está. Ele está seguro? Assim, aquela... Está seguro da maldade humana, né? Porque eles se matam entre si, isso ninguém sabe. Exato. Eu tenho aqui um cachorro café que morou muito tempo em abrigo. Faz 2 anos que o bicho está aqui, eu não encosto nele até hoje. De tão traumatizado que ele era de viver onde ele vivia em 100, 150 animais. É que as pessoas não entendem que, tipo, a maioria daqui veio de lugar que tinha 800 animais, são 800. A gente perdeu total a referência de grandeza. 800. São 800 animais num lugar só. Imagina né? Voltando então, no problema, não existe um censo. Mas sim, eu acho que o que você falou é isso. As pessoas querem tirar o problema da frente. E aí isso gera um problema adicional, que é o quê? Você vai lá, tem que fazer um resgate cinematográfico, as ONGs e tal, contar aquela história narrativa, porque aí ele vai ter um pico de doação, porque ele sabe que depois desse caso, os outros que estão lá não vão receber mais doação porque eles já não estão mais na vista das pessoas. E aí o caso já não é mais comovente. Então ele tem que fazer muitas vezes um resgate para bombar de doação, para ele manter os caras que estão lá, que ninguém vai doar. Se o cara virar e pedir, puta, a gente tá com problema de comprar ração para os animais que estão aqui. Passa reto, a turma passa reto. Ah, nossa, eu peguei um animal no córrego que tinha sido maltratado pelo tutor, filmaram, aí voa de doação. Então você começa a gerar um círculo vicioso que é difícil de você sair dele. Você precisa de um super resgate para angariar a doação, para manter os que já foram resgatados. A pessoa tirou da vista dela o problema, ela não é uma pessoa que vai adotar um animal, pronto, você entulhou aquele animal no abrigo e pau na máquina e seja o que Deus quiser, entendeu? E o que você acha em relação a esse aumento? Tipo assim, eu lembro que a época que eu fazia parte da causa animal,
não existiam tantas ONGs assim, falando de ONG mesmo, de associação para ajudar e tal, não sei o quê. Porque não é fácil como as pessoas acham que não é fácil de maneira legislativa, financeira, não é nem um pouco fácil, e esse é um dos motivos pelo qual essa ONG que eu fazia parte não existe mais. Mas querendo ou não sei se talvez aí com a internet também isso tenha aumentado, eu vejo um crescimento bem grande de associações que resgatam e que sei lá, estão na internet, pedindo dinheiro, pedindo auxílio e etc. Esquecendo um pouco do lado do poder público, que eles não fazem nem 1% do que deveriam, né? E ao invés disso, eles usam de situações absurdas para poder continuar ali mantendo, né, essa fomentação da desgraça. O que você acha sobre esse crescimento tão grande também de instituições, grupos, associações, de pessoas que estão fazendo isso? Você acha que pode também ter virado um meio de vida, assim como para os políticos virou? Então, eu acho que assim, eu não consigo te falar, eu sou muito cartesiano, eu não consigo te falar de crescimento baseado no que eu vejo apenas, né? Sei lá, eu no perfil só sigo coisa de cachorro, e vira e mexe vem uns lugares por vídeo, tal, eu vou ver, o cara tá lá desde 2014, 2015, então não sei se houve um crescimento de fato. Vamos, né, usar como premissa de que sim, cresceu o número de agentes privados, né, que façam alguma coisa. Eu acho que isso é a sociedade civil se organizando, né, a sociedade civil, principalmente em lugares mais, é difícil falar, evoluídos culturalmente, né, mas eu não sei outra forma de falar isso, né. Mas... O Brasil é muito grande, a gente tem muita diferença, né? Muita. Não dá para fingir que não. Existe então, uma assim, diferença social e cultural gigantesca no Eu tô aqui em São Paulo, tô na cidade de São Paulo. Eu fui pro Rio Grande do Sul no passado, né? Em 2 ocasiões, ajudar lá nos abrigos e tudo mais. A minha sensação é que a gente aqui, eu tô falando por mim, em São Paulo cidade, não Ribeirão, mas imagino que Ribeirão tem alguma coisa disso também, por conta da proximidade e tal. A gente deve estar uns 30 anos na frente da proteção animal em relação ao que o Rio Grande do Sul, que eu vi lá. Em manejo, em tudo, né? As pessoas ficam, nossa, 1 ano estão amarrados. A gente não tem que olhar o problema que o cachorro não está amarrado porque ele quer. Ele está amarrado porque algum incompetente não conseguiu construir uma baia, que se eu for lá agora, eu construo uma baia em um dia, pelo menos, com 3, 4 caras. Tinha 3, 4 caras que foram comigo lá no abrigo, que se eu levo aqueles caras, a gente constrói uma baia inteira num dia. Os caras ficaram 1 ano, não construíram uma mísera baia. Mas, nossa, olha que absurdo, os cachorros estão amarrados aqui, você não adota, eles estão amarrados. Gente, vai ficar aí, vocês não entenderam ainda que o cachorro vai ser quase ativo fixo, daí eles não vão ser adotados de fato. Perdi, desculpa, eu ouvi vozes aqui e perdi a minha linha de raciocínio. Ouviu vozes da sua cabeça ou ouviu vozes? Não, ouvi vozes reais, não vozes da minha cabeça. Aí eu comecei a me perder no meu próprio raciocínio. A gente estava falando sobre o aumento, né, na minha visão. Sim. O aumento dessas associações. Se você acha que isso realmente aumentou e às vezes virou um meio de vida, ou se não, viagem minha. Eu acho que sim, tem lugar que de fato não cabide de emprego, né? Mas sim, virou máquina de Pix, virou, né? Eu conheço casos e acaba que a fomentação da desgraça nunca acaba, né? Porque se ela é feita pelo poder público e pela população, ninguém quer resolver o problema. Ninguém, não há interesse. Né? O ponto não há interesse. Por isso que... Mas por que você acha que não há interesse?
Eu acho que a gente... você falou uma coisa no começo que eu não anotei porque eu não tenho papel aqui, basicamente, mas anotei mentalmente e me lembrei que é uma coisa que normalmente não acontece, eu não consigo me lembrar às vezes as coisas. Você falou uma coisa no começo, tipo, as pessoas ficam, eu quero... Cadê a ONG para resolver? Né? O Brasil é um país que terceiriza muito as coisas. A gente terceiriza responsabilidades. E é sempre no verbo impessoal. Alguém tem que fazer alguma coisa, nunca eu. O cachorro fugiu, não fui eu que deixei o cachorro fugir. O cachorro se perdeu, não foi eu que fiz com que o cachorro se perdesse. Eu, quando saio para andar com os meus, eu saio com 2 guias. Por quê? Porque se uma arrebentar, eu tenho a segunda. E eles têm AirTag. E aí o AirTag tem até um parênteses. As pessoas acham que é rastreador. O AirTag não é rastreador. Tá? O AirTag é rastreador de mala e de itens inanimados. Não de itens, né, de coisas vivas. Mas tudo bem, as pessoas acham que... E aí, exato. Você precisa de triangulação com outro iPhone, não sei o que. Um puta negócio. Eu conversei com uma mulher numa loja da Apple fora daqui. E ela falou, eu tenho cachorro e não uso. E eu podia pegar de graça, inclusive, o AirTag, porque eles dão pra gente, mas eu não uso como um rastreador. Isso é só um parênteses. Então, assim, é meio de vida para muitas pessoas hoje. Né? Então, assim, você tem não vou chamar de banalização, mas a manutenção desse terror, aí a pessoa viu que um caso lá vai trazer muita grana, o cara vai lá e pega outro caso, porque caso aqui não falta. Então você retroalimenta esse sistema de casos infinitos, e aí quem quer resolver de fato o problema? Ninguém, né? Porque ele não é interessante, economicamente falando, para boa parte dos que estão envolvidos no processo. Né? O meu sonho cara, eu não gostaria que não existisse nenhum protetor. Por quê? Porque isso é sinal de que a coisa teria minimamente funcionado. Né? Você tem esses países que estão já muito mais elevados socialmente falando que a gente, que tem também, tipo, a Espanha tem um problema trágico lá de galgo nas temporadas de caça e tal. Mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Mas o resto de problema de cachorros, né, sem raça e cachorros vira-lata, tal, ele é muito menor. Por quê? Porque a sociedade já caminhou e aí você precisa de menos proteção, menos isso, menos aquilo outro. Aqui não, aqui é uma indústria. De fato, isso virou uma indústria. A proteção animal é quase que uma indústria hoje em dia. É uma indústria que dá muito, muito, muito dinheiro. Tem até gente vendendo curso para seja um protetor próspero, o cara cobrando R$90, o cara que não tem R$5 para comprar razão. Não, me fala aqui compra o meu curso aqui que eu vou te transformar num protetor próspero, gente, pelo amor de Deus. Fora as histórias que a gente não pode contar, né, dessas ONGs, né, que a gente conhece de pessoas que conhecem bem, ou a gente mesmo conhece a pessoa de fato, né, que são, digamos, pouco republicanas, né? Para a gente não estender muito o assunto, mas não são tão transparentes, digamos, nas prestações de contas e tudo mais, né? Se você pudesse escolher uma atitude do poder público para melhorar esse problema, né? Tipo assim, Luiz, eu vou te dar, eu sou o gênio da lâmpada agora. Eu vou te dar o direito de você escolher uma atitude que você vai colocar no poder público para que melhore o aspecto da causa animal no Brasil. O que você escolheria? Então, acho que esse que é um grande problema. A gente não pode... o mandorinha só não faz verão. Eu vou usar o caso da Holanda, né, que ganhou notoriedade, acho que ano passado ou 2 anos atrás, mas a Holanda já tem a mesma situação há muito mais tempo. É que aqui alguém achou a notícia e nossa, a Holanda zerou desde 2018, né? É preguiça das pessoas de pesquisarem de fato as coisas. Uhum. Mas a Holanda trabalha em 4 frentes, né? Que é punição severa, castração em massa, conhecimento e programas fortes de adoção. Você não consegue, eu não consigo eleger uma.
Se eu tivesse tô na parede, o cara me apontou uma arma, qual que é a que você vai eleger? Castração. Ponto. Né? Diminuir. E aí eles fizeram uma coisa muito interessante, inclusive, que eu nunca vi ninguém falar aqui no Brasil, talvez por desconhecimento meu, tá? Não estou dizendo que nunca ninguém falou. Mas eles na Holanda, na estratégia de castração deles, eles começaram para ganhar um fôlego maior no começo, castrando fêmeas. Então, 70% das castrações no começo era de fêmeas. Ou seja, assim, aí depois eu pensei, pô, faz sentido, né? Se eu castrar a fêmea, o macho não tem com quem cruzar. É melhor a gente, já que tem muita coisa para ser feita, vamos castrar a fonte do problema, entre aspas, e aí a gente, né, o macho a gente tem mais tempo para castrar porque ele não vai ter mais fêmea para procurar. Então os caras fizeram uma estratégia, de fato, de médio prazo. E esse resultado, eles viram, sei lá, num período de 10 anos. Né? Porque você não diminui assim abruptamente no ano seguinte. E aí entra no outro problema que você comentou dos 30 milhões, que a gente não tem estatísticas confiáveis. Né? A gente não sabe, de fato, quantos animais a gente tem em abrigo, na rua. Mais ou menos você sabe domiciliado, que aí tem uma parte da pesquisa do IBGE, né, de censo que captura isso. Agora tem os Simpatinhas, que é uma coisa patética e ridícula. Eu nem perdi meu tempo em ver o que é isso. É patético. É de uma índice de patetice, não sei nem se existe essa palavra, assim, fenomenal. Mas não dá para esperar muita coisa, né? É o Barão de Tararé. De onde menos eu espero, é de lá que não vem absolutamente nada. Para mim, castração. Né? Não tem. Gente, a gente tem que diminuir a população. Ponto. Já que a gente não sabe o número, vamos pelo menos tentar fazer com que ele não aumente ou que ele diminua. Como? Castrando. Mas eu iria nesses 4 pilares. Tá? Essa abordagem da Holanda, geralmente, é uma abordagem que se usa por aqui, pessoal sério, né? Que, tipo assim, que realmente pensa na erradicação do problema. Porque além de você tirar a fonte da procriação, você também diminui a... Não é uma coisa que é certeza absoluta, mas existe uma grande chance de você conseguir diminuir a briga entre machos por disputa de fêmea. Também, e aí, com isso, você diminui a questão da agressividade em determinado grupo e você também ajuda com que eles não se matem para tentar ver com qual cadela, quem vai cruzar com a cadela que está no cio. Então, é uma maneira muito efetiva de fazer isso, tanto que a grande maioria das cidades que tem sendo projetos particulares de castração, principalmente de animais que não são domiciliados, que eles vão ser feitos no SED, né, que é o captura, esteriliza e devolve, eles picam a orelha justamente para você, de longe, já saber quem é que está castrado e quem não está castrado, e pegar as fêmeas é sempre a melhor opção, porque você tira da onde vão sair vários filhotes, né? Porque além da fêmea poder parir sempre, ela pode cruzar com vários, né? Não é só com um cachorro que geralmente a fêmea cruza. Às vezes, se é uma fêmea de rua, ela cruza com 2, 3 cães ao mesmo tempo. E isso, tipo, além de aumentar a quantidade de filhotes, também traz, né, problema de desenvolvimento, aí vai nascer um monte de cachorro que tem algum problema, e aí as pessoas menos ainda vão querer adotar e tudo mais. E se você pudesse escolher isso para a população em geral, se você pudesse escolher uma coisa que você gostaria que a população em geral tivesse para tentar amenizar um pouco... Só voltando, eu concordo com você em relação a esses 4 pilares, eu acho que a castração talvez o pilar mais importante nessa história, o controle populacional também, acho massa. E se você pudesse escolher, tipo, uma coisa, que pode ser várias outras também, para que as pessoas, a população civil, pudesse, tipo, absorver de uma certa maneira, para que
melhore o aspecto da causa animal no país? É adoção. Adoção de vira-lata, basicamente. É o que no começo da nossa conversa, a gente falou. Adoção e castração. A gente não fez nenhum planejamento de conversa, ela foi fluindo da maneira mais natural possível. E a gente chegou numa conclusão por outras vias completamente diferentes do que a gente tinha feito lá no começo, em castração, em adoção. Castração por parte de sociedade civil mais organizada, tipo ONG e poder público, de fato, e do lado da sociedade civil, adoção. Só que aí você, né, chega num outro problema de estética, o que você comentou, né? O vira-lata é não sei o que, o vira-lata é isso, o vira-lata é aquilo. E aí, né, você tem um monte de cachorro apodrecendo no abrigo vira-lata, e aí você tem um Cheetos, um desses cães de raça aí, quando colocam para adoção, tem briga. Literalmente, eu já vi publicações de animais de raça para adoção, tem briga nos comentários. Assim, você acredita que existem lares para todos os animais no Brasil? Eu já pensei nisso, mas eu nunca cheguei a nenhuma conclusão. A gente é um dos países que mais tem animais de estimação, de fato, né? Uhum. Acho que é o terceiro ou quarto em termos de números de animais de estimação domiciliados. Eu vou fazer o viés do ponta do meu nariz, né? Se eu falar de 20 pessoas que eu conheço na minha volta, nenhuma tem animal. Ou seja, se cada um tivesse um, a gente já teria menos 20. Se cada um tivesse um, pelo menos não seriam 30 milhões. Né? Eu tenho 12. Se eu tenho 12, tem menos 12 pessoas que tem outras 12 pessoas que provavelmente tem 0. Ah, mas não gosta, mas isso. Eu entendo perfeitamente, mas vamos assumir que 30% das 12 gosta. Né? A gente está falando de 4 pessoas. Já serão menos 4. Né? Então, assim, aí você tem dentro desses públicos também, de pessoas próximas, que você fica falando de importância de adoção, Outro dia eu conversei com uma amiga e ela brigou com, sei lá, algum parente da família, alguma coisa que a menina trabalha, é voluntária em ONG, né, fala de adoção, tal, aí a pessoa falou e comprou um pointer inglês, filhote. Aí a menina cortou relação com a outra. Pra caçar o quê? Barata na casa dele, né? Não, e aí justificou, as pessoas tentam justificar, não, tem que pensar no meu filho. Mas qual que é a relação? Filho do quê? Ele vai caçar o teu filho? Porque o pointer serve pra pointer inglês, um pointer ele vai caçar o quê? Tipo aí depois o cachorro tá perseguindo a criança dentro de casa, não sabe por quê. Não, e aí começa a falar entra nessas histórias já, pesquise sobre a raça, e você, melhor do que ninguém, consegue falar com bastante propriedade que essa história de raça, ela tem uma verdade até a segunda linha, né, das características, isso, aquilo outro. Então, assim, aí entra a história do pilar de conhecimento. O ponto é que o conhecimento ele depende mais da pessoa querer consumi-lo e saber de fato onde procurar, do que o contrário. Eu não consigo injetar conhecimento honesto, né, que eu penso como honesto na cabeça das pessoas. Elas têm que consumir aquilo. Igual aquela discussão que sempre acontece todo verão. Tosar ou não tosar? Né? Eu toso. Por quê? Porque para mim, do ponto de vista físico, me parece fazer sentido, né? O animal é cachorro é animal de sangue quente, igual a gente. Então ele está trocando temperatura com o ambiente. Se eu meto o pelo ali, a troca fica um pouco mais dificultada, claro, né? Aí se eu for usar aquele termo não sei das quantas, vai parecer 22 graus. Nossa, é termoisolante. Aí o arrombado vai lá, procura no Google, porque um outro arrombado escreveu, que é térmico e não sei o que, e pronto, virou verdade. É como os 30 milhões. Você vai procurar aí? Eu fiz isso no ChatGPT e em várias outras dessas plataformas. Como é que eu sei que não existe dado? Porque eu, como sou um cara que pesquisa, entrei no site da OMS, procurei em português, procurei em inglês, procurei em espanhol, procurei em 50 mil línguas e não achava. Aí eu perguntei no GPT, o GPT, quantos animais tem no Brasil? 30 milhões. Qual é a fonte? G1. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Fonte Globo, G1, você tá brincadeira. Me acha a fonte da Globo. Ah, estou com dificuldade de achar a fonte da Globo. Ah, parece que a fonte
E aí eu fui continuando a pergunta, continuando, ele falou, olha, na verdade é aquela história que é contada muitas vezes acaba virando verdade. Alguém falou lá atrás que era da OMS, aí alguém copiou, e aí todo mundo usa a fonte da OMS porque leu no G1 que está escrito OMS, como se fosse a verdade absoluta. Né? Isso acontece também com manejo, né? Com escolha da raça, escolha do animal, escolha disso, escolha daquilo. Então, eu acho que, resumindo, né? Poder público, castração, e sociedade civil, adoção. Não tem saída, gente. É isso. Na verdade, esse primeiro episódio, eu lembro quando a gente pensou nele, que era sobre o título, né? Causa Animal no Brasil. Eu lembro que uma das primeiras coisas que você me perguntou é quanto tempo a gente tem para falar, né? Porque, tipo, não dá para pegar tanta coisa, tanta vivência e colocar dentro de 30, 40 minutos, 1, 2, 3 horas. É muita coisa, né? Mas eu acho que o principal dessa história toda, que foi o que você acabou de dizer, o controle populacional e a disseminação da adoção, elas são as coisas principais dentro, né, de uma maneira que o poder público pode ter para poder melhorar essa situação, além de, óbvio, né, leis mais eficientes, fiscalizações, mas aí a gente já exige demais do nosso país. Demais. Que com certeza ele não está pronto para poder fazer isso. Não dá para a gente querer, sei lá, viver como a Holanda dentro do Brasil. Não, né? Esquece, nunca seremos. Fazer isso. Só que tem uma coisa também muito curiosa que você falou, que é a maneira como antes eu não pensava, eu vivia uma utopia dentro da minha cabeça, só que eu acabei me tornando muito realista com isso, né? As pessoas precisam querer aprender, né? E antes eu não tinha esse pensamento. Antes eu vivia uma utopia que, não, quanto mais eu falar, e quanto mais eu divulgar, e quanto mais eu não sei o quê, as pessoas vão se interessar. E, na verdade, eu só me tornava uma chata do caralho, né? Não me tornava, tipo, nossa, eu estou mudando a cabeça das pessoas. E aí, ao longo dos anos, inclusive com o trabalho que eu realizo hoje, e muita terapia, eu cheguei à conclusão do que você acabou de falar, que se a pessoa não quer aprender, não adianta ter quem ensine. Então, seria muito bom se a gente tivesse uma população que acompanhasse menos Virgínias e se interessasse mais pelas questões sociais mesmo do país onde a gente vive, de uma maneira efetiva a querer resolver problemas e não perpetuar um ciclo aí de desgraça e de coisas midiáticas e etc. Só que me deixa muito triste, porque o crescimento, né, igual você estava falando do crescimento geométrico e não sei o que lá, a hora que você para prestar atenção nisso, é triste chegar na conclusão de que é praticamente impossível isso acontecer. Praticamente não, é impossível. É impossível. Que o crescimento e o interesse das pessoas é muito mais por um lifestyle ou por uma vida inatingível, né? Quando a gente fala, sei lá, de influencers que têm 20 anos e compram casas de milhões, eu fico me perguntando, né? E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar. Por que as pessoas se interessam por isso e elas não se interessam pelo que realmente traz base como ser humano, como caráter, como sociedade e etc. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa coisa, sabe? Porque as pessoas se interessam tanto pela inutilidade. Eu sou uma pessoa que eu adoro ócio, eu adoro não fazer nada, eu adoro ver fofoca, eu adoro ver merda, né? Porque eu acho que isso faz parte também da nossa Constituição, principalmente em relação à criatividade. Só que eu não entendo como que as pessoas empregam tanta energia nisso e não em viver uma sociedade melhor, e não estou falando de utopia, eu estou falando sobre o mínimo, né? O mínimo. É que aí você está quase querendo fazer um estudo antropológico, né? Então.
Se deixar, A gente vai pode embora. começar. Não, assim, um dos grandes problemas de tudo isso que você falou é a educação básica. Educação. As pessoas falam, não, a gente precisa ter educação financeira na escola para o cara não ser enganado num golpe que diz que vai ter rentabilidade de 15% ao mês. Aí eu falo, gente, a gente não precisa de educação financeira. A gente precisa de educação básica que dê condições para o sujeito julgar melhor, ele concluir melhor as coisas. Ele vai parar e pensar, peraí, 15% ao mês de rentabilidade, tá. A renda fixa, se eu for comparar, ela dá 1% ao mês, ou 12% ao ano. Como é que o cara consegue entregar 15% ao mês? Tem alguma coisa de estranho aí. Isso não é educação financeira, isso é educação e capacidade cognitiva de julgamento. Como você, aqui no país, a gente não tem muito, digamos, incentivo, né, para a educação básica, o sujeito chega na faculdade. Outro dia eu vi o dado de analfabetismo, né? Acho que eu falei aqui em algum momento do analfabetismo. Uhum. Nesse dado, acho que é INEF, se eu não me engano. É dado público, tá? Não é alguém que inventou o dado e tal. 12% das pessoas com formação superior são praticamente analfabetos funcionais. 12% das pessoas com formação superior, com nível superior, que fizeram faculdade, são analfabetos funcionais. Isso, se você estressar um pouquinho, né, colocar uma perguntinha um pouquinho mais difícil para a pessoa, provavelmente esses 12 dobram, viram 24. Eu não vi, né, quais eram as perguntas que eram feitas e tudo mais, mas eu imagino, assim, você começa e aí você começa a extrapolar, não extrapolar, mas você começa a conectar coisas de uma estrutura que é o país hoje, que me leva eu tenho poucas certezas na vida. Tá? Uma delas é que eu vou morrer, de fato. Essa é uma certeza que a gente nasce com ela. A segunda é que eu vou pagar imposto, também é uma outra certeza, não tenho como fugir disso. Apesar que o novo presidente da Argentina, novo nem tão novo, né, disse que sonegar é um ato de heroísmo. Eu concordo com ele. Mas é Milei, não sei o que. Cara, o cara falou uma verdade, ponto. Sonegar é uma questão de Reparação histórica, né? Não, ele fala, você paga imposto e o agente público faz merda com o teu dinheiro. Então, você sonegar, a gente estava discutindo outro dia no trabalho isso. O cara me perguntou, você acha que sonegar é legítima defesa? Eu falei, acho que é. Eu não consigo. Eu acho que é. Cara, eu não consigo, infelizmente, porque eu sou CLT, então eu já recolho na fonte, né? Você já tá ferrado ali, né? Exato, eu já sou, meu sócio mora, né? Eu tenho, né, o sócio por dois lados. Então, eu acho que, assim, se a gente começa a juntar, não só da causa, de fato, né? Nossa conversa aqui, o foco do nosso assunto, né? E começa a trazer elementos de fora da causa que eu acho que a gente não consegue isolar a causa do resto, eu vou chegar facilmente na conclusão de que o problema não vai ser resolvido. Não é que dificilmente ele não vai ser resolvido, ele não vai ser resolvido. Ponto. Porque eu acho que não vai ser resolvido nunca? Nunca. Eu acho que assim, a gente está indo para a gente talvez seja de uma geração, a nossa geração pegou o meio do caminho entre o offline e o online. Né? Eu lembro de usar computador lá em 94, 95. Meu irmão estudava na USP, tinha internet por conta da USP. 386DX. 386DX, você apertava o botão, ia para turbo, 32, você fala, nossa, agora o computador vai decolar. Esperava meia-noite para entrar na internet. Um pulso. Esses caras não viveram isso. Chat do UOL, porra, chat do UOL, meu, coisa clássica. E tinha o ICQ, o Mirk, né, o ICQ. MSN. Então, assim, a gente pegou essa transição. Então, a gente consegue trabalhar um pouco com a cabeça offline, de coisas que importam, né, ou são menos suscetíveis a ondas, e o online, que é de onda. Se você clicar no UOL
10 vezes no dia, ele vai ter 10 notícias diferentes na capa lá na entrada. Existem 10 coisas tão relevantes assim num dia. Antigamente o cara esperava o jornal do dia seguinte, o jornal pro dia seguinte ou para 2 dias depois para saber o que tinha acontecido e tal. Hoje a necessidade de informação, que é uma necessidade, ao meu ver, bastante desnecessária, né? Você, sei lá, você manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa não respondeu, o cara começa, você não vai responder? Cara, eu vou responder a hora que der, velho. Tipo, relaxa aí, entendeu? Ou não vou responder nunca e foda-se, tá tudo certo. Então a gente começa a conectar coisas que me levam à conclusão que não tem, gente. A gente, de forma bem pragmática, a gente está enxugando gelo. O que eu tento fazer é mudar a realidade de que é o que está dentro do meu alcance. Eu estou tentando mudar a realidade de em um, porque a gente só vai resolver o problema de em um. E como não há nada concreto hoje, e eu imagino que nem vai existir nos próximos 10, 15 anos, dessas duas frentes que a gente falou de castração e adoção aumentando de fato, dificilmente a gente sempre vai jogar para frente a solução do problema. É muito legal ter pensado em fazer essa segunda temporada e ter pensado em você, e eu acredito que não teria outra pessoa para fazer parte desse assunto, principalmente, porque é muito curioso ver como que uma pessoa que não aparece e não gosta de aparecer tem tanta relevância e tem tanto conhecimento. Porque, por exemplo... Nenhum nem outro, não tenho nem relevância nem conhecimento. A hora que você estava falando ali, né, de... Se você atualizar o site do UOL 10 vezes, vão ter 10 notícias diferentes. E será que é tudo tão importante? Me dá a impressão de que, diante dessa evolução e dessa modernidade que a gente está, a gente se sente tanto na obrigação e na... Esses dias atrás eu aprendi aquela sigla FOMO, que é Fear of Missing Out. E essa modernidade, né? Essa coisa causa tanto isso na gente, né? Não, eu tenho que ser atualizado, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que lá, que me dá a impressão que a gente não consegue mais ter a noção do que realmente é importante. Não consegue. Do que realmente a gente precisa focar e tentar trabalhar por, entendeu? Então, é que a gente tem um lado muito ruim, que é um país que pipocam coisas grandes e muito ruins. Tá? Eu fiz um teste agora em tempo real. O UOL. Firma de careca do INSS ganhou 31 milhões, mas na conta há 25 mil. Esse caso do INSS, vamos fazer um paralelo de 30 segundos para, né? Esse caso do INSS era para o país parar, porque isso foi um roubo em governos diferentes, em escalas diferentes, de pessoas que mal sabem ler, porque provavelmente é de cara que assinou a contribuição no Nordeste, no Sertão. Sim. Em qualquer lugar do mundo, minimamente civilizado, isso pararia de fato o país. Aqui não, aqui um fica tentando jogar para o outro, não, porque foi você. Não, aqui é o careca do INSS. É o careca do INSS. Então, assim, a quantidade de casos bizarros é tão alta e tão grande que a gente, obviamente, não consegue concentrar em uma coisa só. E o Fear of Missing Out, ele funciona tanto para você como consumidor, quanto você para consumidor de consumidor de bens, como consumo de informações. O Alvin Toffler, lá no Choque do Futuro, dos anos 70, falava do choque de informação. Ele dizia que a gente não está preparado para processar essa quantidade de informação. Não está. Acho que o cérebro nem consegue, né? Não consegue. O nosso cérebro... O nosso cérebro ele consegue trabalhar com 3, 4 variáveis simultaneamente, né? Em termos de julgamento, em termos de hierarquia de decisão. Porque a gente, basicamente, nosso cérebro ele fica tomando decisão a todo instante, e aí você tem o lado 1, o lado 2, que é o lado que pensa mais rápido, o lado que economiza energia, tem toda essa linha de raciocínio aí.
Então, assim, a gente não está preparado. Você vai lembrar do 1406. Você lembra da Meias Vivarina, Facas Guinso? Lembro. O 1406, que era, né? Se você for pensar friamente, a técnica do 1406 é a mesma que se usa hoje para vender esses cursos de internet. Olha, falei com o meu gerente aqui, ele liberou mais 50 vagas. A pessoa olha e fala, nossa, só tem mais 50 vagas, eu tenho que entrar nisso. Porque tá todo mundo ganhando muito dinheiro. Ontem eu fui procurar no YouTube plataforma... É a tal da escassez. Escassez. Eu fui procurar plataforma para a gente fazer isso que a gente está fazendo agora. A primeira coisa do YouTube era plataforma para ganhar dinheiro rápido, plataforma para aposta, era tudo coisa que eu vou ser milionário da noite para o dia sem fazer nada, sem trabalhar. Sem nenhum esforço. É por isso que vende aposta, essas do Tigrinho, e por isso que vende, né? Então, assim, é o fear of missing out. O cara vira e fala, nossa, eu tô ganhando aqui. Aí o cara olha e fala, nossa, o cara tá ganhando. Olha, também vou ganhar. Eu vou ficar de fora disso? Calma lá. O 1406 fazia isso. Olha, você vai comprar facas Guinso, que cortam tudo menos a meia vivarina, mas você não vai levar só isso, você vai levar ainda o Amber Vision, que é o óculos que você vai usar à noite. A TechPix e etc. A TechPix, que você fazia a conta da TechPix, ela comprava 3 câmeras da Cybershot, que era uma parcial, era mensal, semestral, anual, e o cara virava, olha, para você aqui, eu consegui aqui os 50 primeiros que ligarem agora de um programa que era gravado, né? Então, tipo, gente, é o fear of missing out, né? É muito mais no psicológico, né, das pessoas do que... E aí você pega esse psicológico, traz para a causa, traz para a necessidade da jornada do herói, traz para o Salvador, traz para a necessidade de terceirização que a gente tem das coisas. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém isso, alguém aquilo outro. Pronto, você tem a receita básica para o caos, de fato, para manutenção e para perpetuação do caos. E aí, sim, se a gente for puxar outras coisas aí o Brasil é assim, né? Você puxa uma pena, sai uma galinha. A gente nunca consegue se ater a um problema de fato, porque ele tem tantas camadas e tantas variáveis aí trabalhando em conjunto, que é difícil você olhar um problema isoladamente. Acho que esse é um grande defeito que a gente tem. A gente tenta olhar problemas isoladamente, quando o problema ele tem uma amplitude muito mais complexa do que aquilo que a gente está efetivamente olhando ali. Que na verdade, assim, eu acho que a gente consegue concluir dessa conversa toda é que sem educação básica e sem querer realmente promover a mudança, nem que seja apenas para a gente não consegue sair da situação que a gente se encontra hoje. Não vai. A gente vai virar uma bola de neve. Eu até escrevi uma vez um texto. Esses textos eles não dão tanta repercussão, né? Que é a linha tênue. Você tem um cara fazendo uma imagem drástica, aí outro cara vê, opa, deu certo lá no ele, vou fazer uma aqui também para o meu resgate. Aí outro faz mais, aí outro faz mais. A gente começa a se acostumar com as coisas que a princípio eram bizarras, e aí a gente começa a elevar o nosso nível de tolerância. Aí começa a ser cada vez mais bizarro, cada vez mais bizarro, cada vez mais bizarro. É uma vertical, né? É a perpetuação do caos. Exato. Entendeu? Assim, eu tento fazer pelos que estão aqui no meu controle, né? No que eu posso fazer, né? A minha forma de devolver algo pela sociedade, eu faço por esses animais que estão aqui, e tento usar o perfil de forma pública para que fomente de fato o que você bem disse, conhecimento. Eu não consigo, infelizmente, quando um não quer, dois não fazem, né? Então, assim, eu não consigo implantar um chip na cabeça da pessoa com o que eu acho correto. Ela tem que querer e ela tem que ir atrás disso. Eu não posso obrigá-la. Eu já tentei tantas vezes explicar tanta coisa para as pessoas e a pessoa não queria entender. Eu também já tentei. Hoje em dia eu aprendi que não adianta ensinar para quem não quer aprender. Não adianta. O cara não se abre, tem a certeza absoluta, a verdade absoluta. Tá bom, amigão, segue na tua aí, tá tudo certo e vamos que vamos. É isso. Muito obrigada. Foi uma surpresa positiva para mim. A gente tem uma linha de pauta
E ainda teremos muitos outros episódios. Não, e acho que fluiu super bem, né? Foi Então, muito bom. eu acho que foi bacana. Obrigado pelo convite de fazer junto de você essa temporada, né? Agora, eu falo, nossa, agora eu vou participar de um podcast. Eu falo, gente, tem tanto podcast. Eu vejo uns podcasts por aí que eu falo, gente do céu, como é que alguém assiste um negócio desse? O cara que está entrevistando, que deveria ser um cara que conhece minimamente, não sabe nem falar português. Os 12%, né, que você falou lá atrás, os 12% mas é democrático. analfabeto funcional. Eu não assisto nenhum podcast. Eu já vi uns cortes, né, de um que é famoso, que tem um cenário todo. O cara que apresenta, desculpa, mas assim, gente, é muito fraco conceitualmente falando, é muito raso no nível de discussão, é muito tudo. E, de novo, não existem tantas pessoas relevantes para participarem de podcasts na quantidade de podcasts que existem. Aí você começa a trazer qualquer um. A gente está aqui. Pois é, era o que eu ia falar. Tipo, você falou que você não assiste nenhum podcast, eu também não assisto nem escuto nenhum, e a gente resolveu fazer um. Olha que loucura. Já que todo mundo tem, vamos fazer o nosso também. Já que todo mundo tem, olha lá, o Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Pô, eu tô fora, meu. Todo mundo tem um podcast. Vamos dar nossa opinião também. Tá todo mundo falando tanta bobagem aí, tem opinião sobre absolutamente tudo. Por que a gente não pode ter também, né? É democracia, a gente não tá numa democracia no Brasil. E se com essa opinião a gente conseguir pelo menos ensinar alguma coisa para uma pessoa que seja? Cara, é o que eu falo. Se alguém lê um texto que eu escrevo e parar para pensar, e eu já tive muitas mensagens, a gente adotou, parou para pensar quando você fez isso, não sei o que, adotamos um cachorro idoso. Cara, para aquele animal, mudou completamente a vida dele com uma coisa que eu fiz sem trabalho algum, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é escrever. E é isso. Se a gente conseguir aqui afetar 10 pessoas que seja, 5 pessoas, uma pessoa, cara, valeu essa 1h30 que a gente tá aqui. Que seria 1h30 que a gente já tá deitado no ócio, né? Assistindo, hoje é um sábado, né? A propaganda da panela da Polishop. Que é a evolução do 1406, né? Da Polishop e tal. É isso. Mas é isso. Muito obrigada. A gente se fala no próximo episódio. E acho que é isso. Curta, compartilhe, comente, né? Aquelas histórias para me ajudar. Isso, tá aparecendo aqui, ó, se inscreve aqui, não sei o que lá, vou deixar aqui, porque você sabe que meu trabalho depende disso. Até mais, Luiz. Tchau.